ficar desse lado aqui, eu botava mais pra cá, também não daria nada. Chegou ninguém. Boa noite para quem tá chegando, não saia daí, vamos conversar um pouco. Boa noite, Clarice. Paz do Senhor a quem tá chegando. Tiago hoje vai me assessorar, ele vai responder na live, tá? Qualquer pergunta, qualquer dúvida, ele vai responder para vocês. Daí, já colocou o livro que a gente vai ler hoje, que é Juízes capítulo 4. E eu convido a todos para participar conosco, né? Comigo e com ele, que hoje ele tá aqui por trás, mas ele tá participando também. Então, como combinado na quinta-feira, né? A gente vai falar hoje sobre Débora, né? Em um mundo onde o feminismo tenta rotular Deus como machista, como um Deus que odeia as mulheres, né? Hoje nós vamos falar sobre essa juíza e profetisa que Deus usou para que o povo de Israel conseguisse ganhar mais uma batalha, tá? Eu vou ler aqui, mas antes eu queria só fazer abrir um parênteses, tá? Sobre quem ela foi, resumidamente, para vocês, e depois eu já entro na palavra, tá bem? Quem foi Débora? Foi a primeira líder mulher que os israelitas tiveram e juíza, tá? O termo juiz, ele designava líderes carismáticos que acumulavam funções religiosas, políticas, militares. Desculpa os gritos atrás, né? Que as crianças ainda não apagaram no soninho deles. Então, um juiz, ele liderava tudo, desde a parte religiosa até a parte militar, e sobre julgar as situações das pessoas, né, naquela época. E conforme a Bíblia fala, e a arqueologia também, porque não é uma coisa, aqui tá a câmera, desculpa, porque não é uma coisa só bíblica, ela foi comprovada pelos arqueólogos, embora eles não gostem de levar a Bíblia em consideração, tá? Mas eles atestam que as tribos de Israel em Javé seguiam em expansão neste período. Por quê? Porque entre 1200 a.C. e 1000 a.C., as tribos dos israelitas seguiam em campanha pela conquista definitiva de Canaã. Então eles estavam nessa guerra, nessa coisa, né? Então nós vamos ler o texto que fica em Juízes capítulo 4, tá? E nós vamos ler o Velho Testamento, tá? O Velho Testamento, ou seja, não estamos trazendo o Novo Testamento, estamos mostrando como lá naquela época, que era difícil, que realmente o povo, ele tinha as mulheres em segundo plano, tá? Como que Deus trabalhava na vida das mulheres, tá? E nós vamos destacar hoje, nesse sábado, Débora. Sábado que vem vai ser outra mulher, tá bem? Então vamos lá. Logo ali no primeiro versículo diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Zor. O comandante do seu exército era Císera, ou Cícera, sei lá, que habitava em Arosete Agoim. Os israelitas clamavam ao Senhor porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Então, só vamos fazer um leve levantamento desse primeiro versículo do 1 ao 3, tá? Os israelitas tornaram a fazer o que Deus reprovava, tá? Porque ao decorrer da palavra, se tu pegar e analisar a Bíblia, tu vai ver que várias e várias vezes o povo de Deus fez aquilo que Deus abominava. Eles começaram a fazer coisas que eram agradáveis aos seus próprios olhos.
Então começaram a sair fora do propósito de Deus. Então, Débora, logo no capítulo do versículo 4, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Então, vamos pegar mais essa parte aqui. Tu vê que Débora era uma pessoa tão benquista pela comunidade israelita, tá? Que ela tinha inclusive uma tamareira com o nome dela, porque ela ali se sentava para julgar as pessoas daquela época, tá? Então já começa que havia um respeito, uma consideração muito grande por ela, já nessa primeira parte, tá? E a Bíblia também fala que ela era mulher de Lapidote. Então ela não era uma pessoa sozinha, ela não era uma mulher solteira, possivelmente ela era mãe, né, esposa e juíza e profetisa. Então ela tinha várias funções, ela acumulava várias funções, tá? Logo ali no versículo 6, diz assim: Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá para o monte Tabor. Ele fará que Císera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. Então Débora, como ela era uma profeta, o que é um profeta? Um profeta é uma pessoa que recebe ordens diretamente do Senhor e ele tem que passar isso para determinadas pessoas, certo? Então Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Então, ainda há pouco eu conversava com meu esposo a respeito disso, tá? Que eu entendi nessa questão, mas isso é um entendimento meu. Baraque, por ser homem, tá? E achar que aquilo ali, né? Ele estava indo pra guerra, né, gente? Ele podia ser morto. E uma mulher estava dando uma ordem que o Senhor tinha mandado. Então, ele ficou com aquilo ali meio que em dúvida. Pô, uma mulher tá me mandando eu ir pra guerra, entendeu? É meio estranho. Então, ele ficou com medo, né, de ir para a guerra naquela situação. Então ele disse: se tu fores comigo eu vou, agora se tu não for eu vou ficar, não vou ir. Foi isso que ele disse para ela. Então Débora respondeu: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Císera nas mãos de uma mulher. Tu vê que ainda assim ela profetizou a ele, que ele não, de repente, não deu o valor que ele deveria ter dado para aquela palavra que aquela mulher tinha mandado, tá? E ele temeu, então o Senhor tirou a honra que seria para ele e colocou na mão de uma outra mulher, que a gente vai ver mais adiante, tá? Então diz assim, logo no capítulo 10, versículo 10, desculpa. Então Débora foi a Quedes com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naftali, 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Ora, o queneu Éber se havia separado dos outros queneus descendentes de Obabe, sogro de Moisés, e tinha armado a sua tenda ao carvalho de Zanim, perto de Quedes. Quando disseram a Císera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor, Císera reuniu seus 900 carros de ferro e todos os seus soldados de Arosete a Goim ao rio Quizon. E Débora também disse a Baraque: vá. Este é o dia em que o Senhor entregou Císera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu ao monte Tabor, seguindo por 10.000 homens. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Císera e todos os seus carros de guerra e o seu exército ao fio da espada. E Císera desceu do seu carro e fugiu a pé. Baraque perseguiu os carros de guerras e o exército até Arosete a Goim. Todo o exército de Císera caiu ao fio da espada. Não sobrou um só homem. Císera, porém,
fugiu a pé para a tenda de Jael. Jael era uma mulher, tá? Mulher do queneu Éber, pois havia paz entre Jabim, rei de Azor, e o clã do queneu Éber. Jael saiu ao encontro de Cícera e a convidou: venha, entre na minha tenda, meu senhor, não tenha medo. Ele entrou, ela o cobriu com um pano. Ele disse: estou com sede, por favor, dê-me um pouco de água. Ela abriu uma vasilha de leite feita de couro, deu-lhe de beber e tornou a cobri-lo. E Cícera disse à mulher: fique à entrada da tenda. Se alguém passar e perguntar se há alguém aqui, responda que não. Entretanto, Jael, mulher de Éber, apanhou uma estaca na tenda e um martelo, e aproximou-se silenciosamente enquanto ele, exausto, dormia um sono profundo. E cravou-lhe a estaca na têmpora, até penetrar o chão, e ele morreu. Baraque passou à procura de Cícera, e Jael saiu ao seu encontro. Venha, disse ela, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Cícera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. Naquele dia, Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas. E os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, rei cananeu, até que eles os destruíram. Então vamos ler só até aqui, mas depois logo adiante tem o canto de Débora e eu fiz umas observações para compartilhar com vocês. Tá? Eude foi o segundo juiz de Israel, né, seguindo Otoniel, e ele era filho de Gera, da tribo de Benjamim. A Bíblia diz que Débora, que depois que Eude morreu, os israelitas se rebelaram, né, de novo. Então Deus precisava castigá-los, né? Então o Senhor permitiu que eles fossem prisioneiros durante 20 anos desse rei, né, que estava dominando Canaã, até que o Senhor ouviu o clamor deles. E então levantou Débora. E Débora, possivelmente, tá, era um improvável. O que é um improvável? Aquele que não tem probabilidade de dar certo, que não tem probabilidade de ser alguém, de ser querido por alguém ou grandioso em sua nação. Tá? Débora, pelos nossos padrões, ela também era uma candidata para isso. Porque era muito difícil naquela época para nós mulheres, né? Existia essa, como é que eu posso te dizer? Esse domínio masculino, entendeu? Era natural isso, tá? A Bíblia, ela fala pouco sobre as credenciais de Débora, a não ser que ela era esposa, mãe, o que não qualificava ela, né, para dirigir um país. Porém, Débora, ela tinha a mesma vantagem que Davi. Ela tinha fé em Deus. E numa época onde Israel andava aos tropeços e cada homem fazia o que era bom aos próprios olhos, Deus escolheu uma mulher de grande fé que estava disposta a segui-lo com obediência. O diferencial de Débora não era só o fato dela ser uma mulher, mas era o fato dela ser temente e obediente ao Senhor. E todas as pessoas grandes que tu verá na Bíblia, eles tinham algo em comum. Eles eram obedientes a Deus. E aí eu te pergunto, como falar de obediência numa geração que distorce esta palavra? Uma geração que acha que ser obediente ou servir a Deus ou ser submissa quer dizer ser capacho, ser mandada pelo homem,
quando não tem nada a ver. Quando Deus nos mostra na sua palavra que ela era profetisa, ou seja, ela entregava as respostas e as coisas que Deus tinha ao povo, diretamente Deus falava com ela e então ela passava ao povo. Ela era juíza, ela julgava a causa das pessoas, mas ela era também esposa de Lapidote, tá? Lapidote significa tocha. Mas é só isso que a gente sabe sobre o marido dela. A gente sabe que ela era casada. E por que o Senhor, ele colocou isso? E esposa de Lapidote. Para mostrar que Deus usa, sim, as esposas também. Porque tem muita mulher em casa se sentindo para baixo, se sentindo menos amada por Deus ou nada amada por Deus, por determinados fatores, circunstâncias, situações. Acha que Deus se esqueceu, que Deus não está nem aí para as mulheres, e aí vem um bando de mulheres feministas, e sim, eu vou falar sobre isso, indiferente do que me disserem, sobre o que falarem sobre mim. O feminismo, ele distorceu toda a causa, tá? Porque nós mulheres não somos e nem seremos nunca igual aos homens. Nós somos diferentes. E Deus nos criou com o propósito de sermos diferentes e fazermos a diferença. Por isso nós somos tão diferentes. Tem coisas que cabe a nós mulheres fazer que homens não fariam. Eles não conseguem fazer. Porque por isso que Deus nos deu como mulheres ajudadoras idôneas, a Bíblia diz. Ele não nos deu para servir ao homem como capacho ou só procriar. Não foi nada disso. Deus viu que o homem precisava de alguém que somasse com ele. Tanto que a Bíblia diz que andar sozinho pode ser até mais rápido, mas quando dois vão juntos, eles caminham mais longe. A mulher, ela tem um papel importante desde os primórdios tempos da criação. Eva foi uma mulher importante. Débora foi uma mulher importante. Maria foi uma mulher importante. E quantas mais? Esther, Priscila, tantas mulheres mais que a Bíblia relata que foram extremamente importantes para que a palavra de Deus ela fosse levada às nações. E eu não entendo por que muitas vezes nós mulheres nos desmerecemos e achamos que Deus não se importa. Se Deus não se importasse com nós mulheres, Ele não levantaria uma única juíza em Israel, porque ela foi a única mulher juíza em Israel, para vencer uma enorme batalha. E Débora, ela não apenas governou Israel, mas ela deu ordens militares a um homem. E tudo isso com a bênção de Deus. Débora foi muito usada por Deus, ela foi canal de bênção na vida de muitas pessoas. Por um lado, Débora aparentava ser uma mulher muito dura no confronto e tal, mas também ela parecia extremamente maternal. E sabe por que eu te digo isso? Porque logo no cântico, em Juízes 5, que tem o cântico de Débora, ela fala com compaixão, pena não seria a palavra certa, mas compaixão, da mãe de Cícera, que estaria esperando o filho voltar da batalha e não mais teria o filho em seus braços. Então ela se compadeceu, ela mostra tudo o que? A sensibilidade que a mulher tem e a força. Eu acho que essa passagem de Débora, ela deixa bem claro que a mulher ela é forte e ela é sensível.
E por isso que Deus gosta de nos usar, pela sensibilidade que nós temos e pela força que nós temos, como mães, como mulheres, como tudo, cara. Nós somos amadas por Deus. E o dia que tu, mulher, entender que tu é amada por Deus, tu não vai precisar de mais nenhum tipo de amor. Porque o amor de Deus, ele supre todas as áreas da nossa vida. Então eu não sei o que se passa contigo, eu não sei por que tu te entristece, mas o Senhor, ele fica triste quando tu estás triste, porque o Senhor, ele te ama e ele quer cuidar de ti. E ele te diz nessa noite que ele te fez para te ser mais do que tu achas que tu és. O Senhor, ele quer trabalhar na tua vida ao ponto de tu ser, na nossa geração, uma Débora, ou mais que isso. Porque o Senhor, ele te ama e ele te chama. E essa passagem que eu trouxe, bem curta, não quero me prolongar muito, foi só para dizer que, apesar dela ser juíza, esposa, mãe, profetiza, ela era obediente a Deus. E toda a obediência, ela gera uma bênção, uma consequência abençoada. Como toda rebeldia gera uma consequência de maldição. Então que nesta noite você possa ser que nem Débora, se levantar aí onde você está e dizer: Senhor, eu entendo que tu me amas. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me amou, mesmo quando eu não me amava. Porque quantas são as vezes que a gente não se ama, que a gente se acha um caco, o pior dos seres humanos. Mas nós somos cuidadas por Deus. Deus nos cuida. Nós somos amadas por Ele. Você não está sozinho. Deus não te fez de segundo plano. Deus não te colocou em segundo plano, muito pelo contrário. Ele te fez porque Ele viu que tu tinha uma capacidade única de ajudar as outras pessoas. Seja o teu marido, seja os teus filhos, a tua família. O Senhor, Ele quer cuidar de ti, mulher. Tu não precisa mostrar para a sociedade que tu tem um corpo perfeito, que tu tem um cabelo lindo, que tu tem uma inteligência absurda. Porque Deus, ele não vai olhar para isso aí que tu acha que ele vai olhar. Ele vai olhar para dentro do teu coração. E aí eu te pergunto, você quer ser como quem? Débora? Ou outra mulher qualquer que não obedecia à voz de Deus? O Senhor tem muito para fazer na tua vida, mas vocês precisam se colocar diante dele. Não adianta frequentar templos e não fazer a vontade do Senhor. Roupa bonita não leva ninguém para o céu. Cabelo bem na estica, comprido, não leva ninguém para o céu. Já vi muitas e muitas pessoas que iam para a igreja fazer desfile de moda, mulheres. Mas eu também já vi muitas mulheres que iam sem condições nenhuma de ir, às vezes com chinelo de dedo. E Deus usava grandemente. Porque Deus, ele não se guia pela tua aparência. Ele não vai olhar para ti de uma maneira externa. Ele vai olhar na profundidade do teu coração. Só serve a Deus. E esquece o resto todinho. Que Deus, ele vai abençoar a tua vida grandemente. E tu vai ser feliz em sua plenitude. Porque o mundo aqui é passageiro. Essa é a palavra que eu tenho para entregar essa noite. Que Deus possa te abençoar grandemente, em nome de Jesus. Eu queria fazer só
uns anúncios aqui rapidinho mesmo. A gente tá com um canal no YouTube, tá? E essa semana agora a gente vai começar a colocar... Como é que é? Que eu te falei, diários. Devocionais diários. Lá nesse canal, tá? E eu gostaria que, se você pudesse se inscrever no nosso canal, né? Para você não vai custar nada, para nós vai ser uma bênção, porque a gente precisa de 1000 inscritos. Então, se puder se inscrever, compartilhar com seus amigos, para se inscrever conosco. Segunda-feira, o Thiago está aqui trazendo a palavra, né, de encontro ao seu coração. Na quinta-feira também e aos sábados eu vou trazer outra passagem sobre mulheres da Bíblia, tá? Então, assim, eu queria também dizer para vocês que tiver pedido de oração, quiser conversar, a gente está à disposição pelo WhatsApp, né, pelo Messenger. É só nos chamar, tá bem? Que o Senhor Deus te abençoe grandemente, possa abençoar a tua casa, os teus familiares, em nome de Jesus. Um beijo e até a próxima.